Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou o Leandro Thompson chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Vamos que vamos, 12 de novembro, terça-feira. Nas últimas semanas, Lula tem convocado ministros para reuniões com uma conclusão clara sobre o seu propósito de governo. Que faltam, segundo o Lula, faltam políticas que agradem aí a classe média. O presidente diz que o governo está focado no CadÚnico, composto por 43 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, mas se esqueceu das mais de 100 milhões de pessoas que fazem parte da classe média no país. Essa preocupação não veio do nada. O governo se sentiu pressionado com o resultado das eleições municipais em que os partidos de centro e direita mostraram bem mais força do que o PT. Além dos resultados das urnas, também em outros países, como Estados Unidos e Argentina, uma pesquisa mostrou que a rejeição de Lula entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos passou de 38% para 46% em 3 meses. O que está em jogo nisso aí? Algumas das ideias falam em facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenos empreendedores, limitar juros do cartão de crédito e ampliar bolsas para estudantes. Já uma das principais promessas da campanha de Lula foi a elevação da isenção do imposto de renda para R$5 mil, o que não aconteceu e não tem previsão para acontecer. Falta sair do papel. Então, enquanto isso aí, as medidas para a classe média e o pacote de corte de gastos que foram anunciados na semana passada ainda, não saíram do papel. E o governo ainda está lidando aí com uma projeção de um rombo de 66 bilhões ainda de reais, ainda para este ano. Então, o governo sentiu principalmente aí com as eleições esse revés, onde o público do PT e tal perdeu bastante nessas eleições municipais, dando espaço mais para a galera de direita aí. Então, o Lula também está de olho, tá vendo, fazendo a sua análise de governo, vendo se o governo não está focando apenas em uma classe e agora vai dar uma atenção maior também para a classe média. Olha só, gente, com o mundo à beira de um novo recorde de calor e à sombra das eleições de Donald Trump agora há pouco tempo, que pode abandonar novamente o Acordo de Paris, como lá em seu primeiro mandato, começou ontem em Baku, no Azerbaijão, a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP29. Então, a galera trata aí de pensar nos problemas futuros ligados à sustentabilidade. A mudança climática já está ocorrendo bastante, estão percebendo esses dias aí que fica muito quente, depois uma chuva muito forte, até mesmo aqui na nossa cidade de Nova Friburgo. Olha só, pessoal, sem os chefes de governo dos Estados Unidos e China, o evento vai até o próximo dia 22 desse mês. Precisa superar as divergências para firmar um acordo ambicioso, principalmente sobre o repasse de valores dos estados ricos aos em desenvolvimento, afetados pelas mudanças climáticas. Então, quem está em desenvolvimento, a sua indústria de desenvolvimento, necessita muito desse repasse econômico para conseguir também fazer aí, empresas viáveis e sustentáveis. Para o secretário executivo da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, o Simon Still, o financiamento da luta climática não é caridade, e sim do interesse de todos, incluindo as nações mais ricas e maiores. Falou aí, essa aí foi a frase do secretário da ONU, Simon Still, dizendo que ajudar os países em desenvolvimento, pensando na sustentabilidade, não é caridade, é interesse de todos. Continuando nesse assunto de clima, pessoal, a Defesa Civil de Nova Friburgo emitiu um alerta nessa terça-feira para a previsão aí de chuvas de intensidade moderada a forte na região, acompanhadas de rajadas de vento que podem variar de moderadas a forte. O aviso é especialmente relevante aí para moradores de áreas de risco, pois o volume de chuva e a força dos ventos podem causar deslizamentos de terra, quedas de árvores e transtornos aí no trânsito. O órgão orienta que a população esteja atenta às atualizações meteorológicas e tome medidas preventivas, como evitar locais de alagamento e verificar a segurança das estruturas residenciais. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. A previsão para os próximos dias na região permanece com tempo instável e as equipes de monitoramento estão em alerta para agir rapidamente caso seja necessário de uma emergência. Então vamos ficar de olho, vamos ficar de atenção, que o tempo está estranho aqui na nossa cidade de Nova Friburgo. Falando agora um pouquinho de futebol, teremos uma pausa envolvendo os times aqui do Rio,
por conta da data FIFA, que começa agora em novembro, né? Ela retorna relacionada a eliminatórias aí da Copa do Mundo de 2026. Mas amanhã, por exemplo, teremos o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que foi o time que estava nessa final com o Flamengo. Então teremos um jogo com certeza quente. É outro campeonato? Sim, mas o jogo ainda está muito recente, principalmente na memória dos campeões do Flamengo e na memória dos atleticanos que foram derrotados. Então amanhã teremos Flamengo e Atlético Mineiro novamente aí num curto espaço de tempo. E teremos, agora na véspera do feriado dia 15, na quinta-feira dia 14, teremos um jogo envolvendo o Brasil, a seleção brasileira, contra a Venezuela. O Brasil deve com força total, Vini Júnior também jogando. E vamos que o Brasil, nos últimos jogos, tem vencido, melhorado, convencido, vamos dizer assim, de certa forma, a torcida que estava tão chateada com os últimos jogos da seleção brasileira. E vamos torcer aí para a seleção vencer a Venezuela quinta-feira. E aí depois, a partir da outra semana, ali do dia 20, por aí, teremos o retorno do Campeonato Brasileiro com jogos envolvendo a equipe do Botafogo, do Fluminense e do Vasco. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.